Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Sim, ele arrependeu-se de algumas coisas e disse-me claramente, mas como sempre, de pai para filho, foi essa que eu vos disse. Eu fui usado, não teria feito algumas coisas, mas com amargura. Ele não morreu feliz. Eu compreendo perfeitamente a amargura que os filhos das vítimas têm e eles despejarem numa figura que é mais visual, que é do meu pai. Agora, a única coisa que eu posso dizer é, eu como filho, eles conheciam os pais deles. Eu conhecia o meu pai. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje temos a segunda parte da conversa com Sérgio Carvalho, filho de Hotel Saraiva de Carvalho, tinha 10 anos em 1975, mas conta-nos o olhar de uma criança sobre este ano tão crucial da vida portuguesa e também cruzado com as memórias do pai e agora com um olhar muito específico sobre o 25 de novembro, muito marcante. Não é? Sobre o Copcon, que Sérgio Carvalho visitou 3 vezes, em 1975, o local onde estava ao poder em Portugal, e depois uma grande frenesim, não é? Grande frenesim, e depois a versão de Hotel Saraiva de Carvalho do 25 de novembro. E depois ainda vai às eleições presidenciais, a que o Hotel se candidata 2 vezes, ao processo das FP 25 de Abril e ao fim da vida de Hotel e à forma como ele olhou para o seu próprio legado. Vamos ouvir Sérgio Carvalho, filho de Hotel Saraiva de Carvalho, na primeira pessoa. Quando se dá o 25 de novembro, está no Colégio Militar, não é? Uhum. Tinha começado. Certo. Como é que acompanhou esse dia? Vieram-me contar, nós não estamos a ver televisão e tal. Pronto, vieram-me contar o 25 de novembro. O meu pai, depois o Costa Gomes queria que ele ficasse como chefe de Estado-Maior e ele disse, não quero. Entregou, depositou as suas... volta a ser major, volto à academia. Não quero nada, acabou. Para mim esta coisa acabou. Agora vocês daqui para a frente só vocês que mandam. O Vasco Lourenço na altura já o tinha substituído como região militar de Lisboa. Uma das coisas que me dizem, não tenho, é que um problema que havia é que as pessoas não obedeciam ao Vasco Lourenço e toda a gente obedecia ao meu pai. Portanto, e foi um problema também no 25 de novembro, não é? Naturalmente que o Ianes tinha mais gravitas militar, o Jaime Neves também tocou os comandos, não é? Mas aí, aliás, o meu pai contou-me, eu mandei todas as forças militares para os quartéis, os fusos, os paraquedistas, etc. Pelo contrário, os paraquedistas já tinham saído, não é? Mas mandei todas as forças militares, tudo em prevenção máxima, portas dos quartéis fechados e fui para casa. Acho que foi às 4 ou 5 da manhã, fui para casa. Por acaso houve um professor mais tarde que me diz que eu levei o teu pai a casa, ele também mora em Oeiras, nesse dia que ele estava tão cansado, ele veio a casa. Foi dormir e no dia seguinte apresentou-se ao Costa Gomes e pronto. Portanto, o seu pai tinha a noção de que se ele tivesse querido, tinha havido um confronto militar em Lisboa a 25 de novembro de 1975. Tinha havido mortes e ele tinha ganho. A facção dele tinha ganho. Em Lisboa. Claramente, as forças eram completamente dispares. O Ianes sabe disso, o Vasco Lourenço sabe disso, todos sabem disso. Portanto, o seu pai não quis fazer isso. E ele explicou-lhe porquê. O meu pai... havia instruções rigorosas no 25 de Abril, não pode haver um único morto. Volto a dizer, o meu pai nunca usou armas nunca usou balas nas munições. Havia instruções rigorosas, nenhum dos lados. Aliás, houve mortes só no caso do cerco da DGS, porque foram eles que dispararam e etc. Mas havia instruções rigorosas de não haver um único morto. E o meu pai disse, não sou eu, nunca serei eu,
pôr o país numa guerra civil. Então eu andei a defender o país com o Copcon, de todas estas confusões e não sei quantos e tal, e agora vou entrar numa guerra civil. Nem pensar. Os meus camaradas sabem disso, sabem que eu nunca estaria. Eu acho que eles estavam na dúvida, porque, quer dizer, o meu pai tinha tanto poder nas mãos que eu estou sempre a dizer o meu pai, mas devia dizer o hotel, porque aí não era o meu pai, era o hotel. O hotel tinha tanto poder nas mãos que se ele quisesse, aquilo tinha virado para o outro lado. Mas nunca ele iria contra os seus camaradas. Nunca. Mas ele tinha mesmo aquela amizade que ele tinha por muitos dos oficiais do Grupo dos Nove e aqueles que estavam associados ao Grupo dos Nove. Isso pesou nele também. Ele contou uma situação em que ele e o Vasco Lourenço ainda tentaram conciliar pela entrada dos Nove e tal, mas depois chegaram à conclusão que não havia conciliação e desataram a chorar aos braços um do outro. A questão é, nós estamos nessa altura o meu pai começava a ser mais político, deixava de ser operacional, achava que devia continuar a haver uma aliança povo-MFA, povo, e não é políticos MFA, não é partidos políticos MFA, devia ser aliança povo-MFA, e os Nove, vocês sabem, hoje em dia as atas são públicas, houve aqueles encontros com a CIA nos Estados Unidos e cá, e não sei quantos do Mel Antunes, e foi indicado a Portugal, vocês seguem este rumo ou estão quinados, vocês têm de se alinhar, e mesmo, pronto, e sabia-se disso, e o meu pai também sabia disso, também sabia, eles contaram-lhe que era inevitável, se nós queremos sobreviver como país dentro de uma Europa, temos de seguir este rumo. Meu pai achava que o rumo devia ser outro, desistiu, abdicou. E depois acabou por mais tarde tentar uma via civil, política, fazer, através das campanhas para a presidência, tentar fazer isso. O seu pai, depois do 25 de novembro, ele depois tem um período que está detido? Não, primeiro não foi detido. Não foi logo detido, sim, foi um pouco mais tarde, mas esteve detido. Foi detido, foi uma prejuízo do Vasco Lourenço e do Marcos Júnior. Porque houve pessoas que foram detidas, o pessoal da Polícia Militar e outros. E o meu pai, como ele era, já tinha feito a mesma para ouvir isso, entre aspas, no 25 de Abril, tinha dito: se isto correr mal, digam que fui eu que vos obriguei. Tinha feito a mesma coisa. Isso também ele me contou. E o Sousa Castro também me confirmou isto. Ele no 25 de Abril estava disposto a assumir todas as responsabilidades. Minha mãe estava convencida que ele ia para a hora do Rafal. Literalmente. Nós íamos... Minha mãe estava literalmente convencida. Que ele ia correr mal, porque tinha havido o 16 de março. Tinha corrido mal. Tudo tinha falhado. Pronto, ainda por cima ela sabia que ele estava envolvido. Eu acho que ela não sabia a que ponto é que ele estava envolvido. Acho que nunca lhe perguntei, por acaso. Nunca perguntei. Aquelas perguntas que falta a fazer. E no 25 de novembro ele também faz a mesma coisa. Ele faz a prejuízo, dizer, mais tarde, quando fala, não o prenderam, ele entregou as suas divisas de General 3 Estrelas, ou como é que briga, não sei como é que se chamava na altura, entregou as divisas, e ele acabou por dizer: não, fui eu que mandei sair os paraquedistas. Não, claro que não foi. Claro que não foi ele, e o Vasco Lourenço sabe que não foi ele, o Marcos Júnior sabe que não é ele, mas depois mandaram-no prender, o Ianes mandou prender, e o Vasco Lourenço depois diz: o teu pai, o Ianes fez uma chacanice ao teu pai, e tu? Não fizeste uma chacanice ao meu pai? Ok? Todos eles fizeram. E eu acho que eles fizeram umas sacanices. E ele não merecia. E eles sabem que ele não merecia. E porquê é que vocês acham que eles acham que o 25 de novembro não deve ser comemorado como o 25 de abril? Perguntem-lhes. Porquê é que eles nunca... Agora o Vasco Lourenço vem escrever um livro sobre o 25 de novembro. Mas... à procura do seu lugar na história, não é? Mas eles sabem o que é que aconteceu. E eu também sei. É a minha história com a pequena. Mas acha que o papel do seu pai no 25 de novembro não foi reconhecido? De todo. O papel que ele teve em... De todo. As forças que o grande operacional Jaime Neves geria eram ínfimas comparadas com as que estavam do outro lado.
o grande operacional, entre aspas, basicamente esse grande operacional que prorrogou a sua missão no 25 de Abril, mais uma vez, mas as pessoas não sabem, essa também é uma história dentro das histórias. E depois apareceu, a certa altura, quando viu que aquilo estava a dar para o lado certo, apareceu num comando de operações a dizer: o que é que eu posso fazer? Meu pai vai ajudar o Salgueiro Maia. E ele lá foi ajudar o Salgueiro Maia. Mas essa é outra história. Não, o Jaime Neves, meu pai nunca teve o Jaime, nunca foi um amigo, nunca tive o Jaime Neves em grande consideração intelectual. Era um operacional, um grande operacional, corajoso, mas compará-lo com o Carlos Matos Gomes é intelectualmente, também foi fundador dos comandos, intelectualmente muito superior. O seu pai, nessa altura, no Copcon, constava que era próximo de alguns elementos da extrema-esquerda, por exemplo, do PRP, Isabel do Carmo, Carlos Antunes. Sentiu que havia essa ligação, ou eram apenas algumas das pessoas que lá apareciam mais vezes no Copcon? Não tenho ideia. Eu fui ao Copcon uma outra vez, ia com ele e tal, entrava lá dentro e tal. Como é que era o ambiente daquilo? Era puto. Era um ambiente frenético, não é? Havia alguns dias, sei lá, que não tinha aulas ou qualquer. Eu lembro de ir, eu fui ao Copcon para umas 3 vezes. Há um ambiente frenético. Mais uma vez, toda a gente ia lá. Aquilo era mais que as urgências de Santa Maria, não é? Aquilo era, toda a gente ia lá. E é isso. Eu só vi o meu pai numa roda viva, reuniões de 5 minutos, tac, 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 decisão. Fiquei impressionado com aquilo. Depois vinha mais um oficial e falava comigo. Lembro-me do Barão da Cunha, por exemplo. Lembro que o Francisco era muito alto, magro, muito tranquilo. Na altura já devia ter 10 anos. Sim, 10 anos. Portanto, lembro-me isso era no Forte do Alto Duque, sim, onde estava o Copcon. No Alto Duque, sim. Era um forte peculiar. Era uma casa-mata. Chegava-se, via-se aquela maciço de betão. Também marca uma pessoa olha para aquilo, vê ali aquela caixa forte, digamos assim, entra-se lá para dentro. Portanto, andava lá por dentro, ou ficava lá no... Sim, ficava, não entrava no gabinete do meu pai, onde estavam sempre a entrar, a sair pessoas e tal. Ficava lá, fazia desenhos num sítio qualquer e tal. Depois havia sempre alguém que vinha falar comigo, e falávamos um bocadinho, o que é que estás a fazer e tal, pronto. E era frenético, era absolutamente frenético. O meu pai, mais tarde, também diz: se calhar o 25 de novembro até foi bom ter acontecido. Ele disse-me isso. Portanto, ele depois do 25 de novembro, um tempo depois está detido brevemente. Em Tomar. E depois volta à política. Vai ser candidato às eleições para a presidência da República em junho de 1976. Essa decisão de ele voltar à política, ele falou convosco em casa? Falou com a minha mãe, que achou uma ideia muito parva, e nós todos achamos uma ideia muito parva. Portanto, não gostou nada de o ver regressar? Não, de todo. Já tínhamos experimentado o poder e a fama, digamos assim. Aliás, para vir falar com vocês, eu perguntei à minha família, porque eu aprendi com o meu pai a não cometer os mesmos erros que ele. Ele perguntava, mas depois seguia em frente. Todos nós fomos contra. Ele nem perguntou aqui propriamente, ele decidiu e comunicou-vos de certa forma. Falou com a minha mãe, perguntou, todos dizemos que não, e ele seguiu em frente. Isto foi ainda na prisão? Não, esta decisão não, foi a depois. Decisão foi posterior. Mas ele chegou a visitá-lo na prisão? Sim, sempre, como é que foi esse? Como é que era? Então, para estavam todos aquilo era um ambiente alegre. Aquilo em Tomar, para nós era uma praxe, porque tínhamos sempre de ir com boleia de amigos, porque a minha mãe não conduzia, ir até Tomar. As estradas não eram como hoje, voltar a Tomar. Depois chegávamos lá, estavam os oficiais todos bem dispostos, os que estavam presos estavam todos bem dispostos. Brincavam, não sei se era para estarem à frente das mulheres bem dispostos, mas não estavam preocupados, não estavam propriamente muito preocupados. E com a consciência completamente tranquila sobre o que é que tinha o meu pai, completamente tranquilo, consciência completamente tranquila sobre o que é que tinha feito. Mas falou especificamente sobre alguma circunstância? Falámos, e o que é que fizeste, e não sei quantos e tal. O que é que ele dizia? Ele fez o que estava certo, e nunca ouvi com nenhum, em 75, quando ele estava na prisão, com nenhum complexo de ter feito alguma coisa errada, menos certa. Nunca, zero.
Absolutamente. Mas para si, eu tinha 10 anos, não é? Deve ter sido 10 anos, estava no colégio. Deve ter sido, de Diziam-me certa forma, traumatizante. coisas terríveis, naturalmente. Ouvia no colégio coisas terríveis e etc. E eu levava essas perguntas, etc. Isso é traumatizante. Pá, ninguém gosta de ver um pai na prisão, não é? Portanto, mas levava ao seu pai as perguntas que lhe faziam no colégio. Sim, sim, olha, disseram-me isto e tal. Quem é que perguntou isso? Esse tal é filho de não sei quantos. Eu depois conhecia toda a gente. Já estou a ver e tal. Pronto. Olha, não ligues, não aconteceu nada disso, aconteceu isto. Pronto e tal. 10 anos também, não percebia. A questão é que era infernal. Não dá. Qualquer pessoa, e se vocês falarem com pessoas que viveram no Copcon, era infernal. Eu fui lá mais ou menos uma vez, 3 vezes. Para um miúdo aquilo era como se estivesse, sei lá, tudo a acontecer ao mesmo tempo. As pessoas passavam, uns a correr, outros a andar, uns mais calmos, outros mais não sei quantos e tal. Entravam pessoas, notava-se pessoas ricas, aquelas senhoras bem vestidas, saltos altos e não sei quantos e tal, com todas bem vestidas. Entravam pessoas mais pobres, entravam camponeses. Então aquilo era o Portugal, afunilava e calhava ali. O Portugal que dava problemas, não é? Todos os problemas acabavam por bater mais ou menos ali. Era infernal. Eu não sei como é que ele aguentou. Eu não sei. De alguma maneira, como às vezes acontece a pessoas que estiveram nessas situações muito intensas, depois ficam um pouco dependente também dessa intensidade, e até o regresso à política dele terá sido por uma dificuldade de verdadeiramente voltar a uma vida normal. Penso que não. Eu acho que ele gostava de voltar à vida normal. Eu acho que ele foi convencido pelas pessoas mais à esquerda, no fundo, a ala esquerda, a extrema esquerda, etc., a fazer-se representar. Tanto que ele criou os GDUPs, sim, 76. A parte popular, no fundo, e ele queria ser eleito de uma forma orgânica, não por partidos, mas por movimentos orgânicos de baixo para cima. E pronto, e essa era a ideia dele, mostrar que era possível o povo escolher alguém que chegasse acima. Ele queria mostrar que era possível. E a verdade é que ele tem um grande resultado nas eleições de 76. Tem, com 16%. nenhum apoio de nenhum partido, etc. E pronto, e esse movimento, ele disse mesmo, eu queria ver quanto é que isto valia. Eu queria ver quanto é que isto valia. Quanto é que valia o poder popular. Valia 16%. O que é que ele achou do que é que valia? Achou ótimo. Eu acho que ele nunca teve aspirações de chegar a Presidente da República. Eu lembro que eu contou uma conversa que teve com o Yanes poderá contar isso, se fizer e corroborar isto ou não, se calhar não se lembra, mas eu estou sempre a contar por interposta pessoa, que ele contou a história de que o Yanes uma vez veio falar, mas porquê é que estás a concorrer contra mim? Pá? Nós não somos camaradas. Eu não estou a correr contra ti, tu tens os teus apoios, os teus partidos que estão atrás de ti, etc. Mas vais ganhar de certeza, eu não tenho a mínima dúvida que tu vais ganhar. Não tenho. E és o herói do 25 de novembro, etc. Eu estou a apresentar-me com as minhas ideias. Eu tenho a certeza que tu vais ganhar. Não tenhas preocupado com isso. Mas o Yanes não tinha assim tanta certeza, é engraçado. Okay? Ele disse-me, o Yanes não tinha certeza. Eu tinha certeza que ele ia ganhar. Portanto, meu pai nunca teve nenhuma aleivosia de vir a ser Presidente da República. Não teve. Então era para provar um ponto, de alguma forma, testar o que é que valia. Quanto é que a força popular, esta força de vinda de baixo, que ele começou a tomar gosto por ela na Guiné, etc. Quanto é que isto vale? E também para, de alguma forma, marcar ali o terreno em relação ao PCP. Não é? Também era uma parte da motivação dele nessa altura. Mostrar que conseguia mais que o PCP, que o Otávio Pato na altura deu-lhe muito. Essa parte deu-lhe muito gozo. Estar a ficar à frente do Otávio Pato deu-lhe muito gozo. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.
Voltamos agora para a segunda parte da conversa com Sérgio Carvalho, filho de Otelo Saraiva de Carvalho. Não acompanhou a campanha, então? Manteve-se na retaguarda de alguma forma? À distância, pela televisão? Nunca fui a um comício, ou dois. Como é que via o seu pai a discursar? Não. Que pena que o meu pai esteja ali em cima. Para mim era o Otelo, não era o meu pai. Está ali o Otelo, que por acaso é o meu pai. Ok. E nessa altura já tinha começado a recuperar o pai, felizmente, e ele também não pôde voltar à vida militar, não é? Ficou suspenso. Ele não tinha grande coisa para fazer, infelizmente. Mas quer dizer, não apreciei. E depois, mais tarde, não apreciei os partidos políticos, as FUPs, etc. Isso também nunca tive, sempre longe disso. Sempre longe E falou com isso com o seu pai na altura? Falou com ele sobre isso? Tenho aqui várias. Eu acho que há aqui uma coisa que ele diz sobre não voltaria a fazer o que fiz com a FUP, o projeto político de substituição da democracia representativa burguesa por uma democracia direta popular. Nessa altura já não tinha nenhuma viabilidade. Lancei-me numa aventura, numa utopia que achei possível concretizar e não foi. Disse ele, portanto, isso era o... Eu lembrava-me que tinha aqui uma quote. Eu fui buscar este ficheiro ontem. E portanto, eu lembrava-me desta quote dele. Portanto, ele é arrastado também pelas pessoas que o rodeiam. Eu acho que sim. Também, como diz, não ter nada para fazer, não é? Quer dizer, isso era ter tido aquele papel enorme e depois de repente estar talvez tenha sido desocupado, isso. Não é? Talvez tenha sido isso. Se ele voltasse a ser professor, se ele voltasse a ter uma ocupação, se ele depois fundou uma empresa de import-export, etc. Como é que correu essa parte? Acompanhou isso? Não, mais uma vez, sempre. A certa altura eu não queria ser o filho do Otelo. Okay? Portanto, tudo o que era do Otelo eu não me queria envolver. E tinha de ser o Sérgio Carvalho. Ok, tinha de me fazer por mim. Portanto, tudo o que era os negócios, as coisas, estive sempre fora. Nunca me aproximei, nunca a vida partidária, etc. Quando estava no técnico a estudar, fui uma outra vez à FUP, que era ali perto da Rua Castilho, do Castilho, não é na Rua Castilho. Acho que era na Brancamp, se não me engano. Fui lá uma ou duas vezes ter com ele para ele me dar boleia para casa. Eu não gostava do ambiente, não gostava das pessoas, as pessoas eram muito simpáticas para mim. Mas ele era feliz a fazer isso? Se ele era feliz, não sei. Não sei. O meu pai, de uma das pessoas mais radiosas que eu conheci, ele acabou a vida triste. E nota-se quem o conhece, tinha um sorriso fantástico, generoso, falava imenso com as mãos, era amigo de toda a gente, e ele, ao longo da vida, aquilo foi definhando. Então, mas das FUP, por exemplo, antes de ele chegar a essa descrença, não é? Em relação à democracia direta e popular, ainda acreditou muito nisso, ao ponto de se envolver da forma em que se envolveu. Ele falava com ele sobre isso na altura? Não, ou ele nem queria saber. Começavam aí as discussões sobre a democracia direta versus democracia... Não, aí discutíamos, mas nem queria saber o que é que ele andava a fazer na FUP ou não fazia. Eu sei o que é que votei, por exemplo, da primeira vez, eu sei o que é que votei, e sempre mais uma vez, sempre me quis construir politicamente pelas minhas ideias. E estudei. Li o que é o socialismo, o que é o comunismo, o que é a social-democracia, o que é o liberalismo. Deixa-me cá ler. Assim como estudei as religiões comparadas, gosto de ler, não é? É tal coisa de ter ficado na Guiné sem família e ter a biblioteca no fim da rua, não é? Gosto muito de ler, tenho... os meus pais também gostavam muito de ler e fiquei com a biblioteca deles.
a biblioteca política doei toda, mais uma vez, à efêmera. Não quis ficar com livros políticos, a não ser os que tinham dedicatórias, Mário Soares, disto, daquilo, não sei. Mas, portanto, eu queria fazer-me politicamente. E discutia com o meu pai politicamente. Discutia algumas coisas. Olha, eu votei nisto e tal, o que é que tu achas, não sei o que e tal. Discutíamos. Mas, por exemplo, nas eleições de 80, não é? Já é um cenário muito diferente das de 76. Sim. Não é? Aí... Deve ter votado no meu pai. Mas houve conversa ainda não tinha idade para votar, não é? Em 80, não tinha, pois é. Não, mas estava a pensar na gestão familiar, do contexto familiar. Foi gerido de forma diferente. Mas e aqui qual era a motivação dele? Em 80, qual era? Não tenho ideia. Não tenho. Depois acabou por correr, não é? Teve 10 vezes menos votos, não é? Pronto, sim. Portanto, quando ele percebeu ou começou a sentir que, no seu caso, estava a seguir um percurso de reflexão e de opção bastante diferente do dele, ele como é que reagiu a isso? Respeita perfeitamente. O meu pai é um homem que, acima de tudo, a liberdade. A liberdade, acima de tudo. Era um defensor incondicional. Portanto, nunca se mostrou nada. Impaciente. Não. Discutíamos, havia uma altura que parávamos. Quando a argumentação começava a ficar um bocadinho mais quente, por exemplo, sei lá, no Natal, a certa altura, estamos os dois só a falar um com os outros olhando para nós. Nós olhamos, parávamos. Mas, sim, estava com ele e mesmo eu sei perfeitamente a última discussão que nós tivemos com ele no hospital. Também, e foi sobre política. E tenho muita pena que tenha sido a última conversa mesmo. Quem o conhece sabe que há muitas coisas que não pode ter sido ele, que não foi ele. A última conversa com ele foi estávamos a falar sobre o tema das FP25 uma vez mais, porque eu lhe fiz uma pergunta tipo, tu dizes-me isso, mas já falaste com os teus colegas, os teus camaradas, e o que é que eles acham? O que é que eles dizem? Eles sabem que não fui eu. Mas já lhes ouviste dizer isso? É que a questão é que, a certa altura, o meu pai ficou a pensar, pois, se calhar alguns não acreditam. Pronto, e foi a última conversa que eu tive com ele. É muito mal acabar se a última conversa que uma pessoa tem com o pai. Depois parámos, porque ele ficou triste, e eu disse, vamos parar e tal, olha, já é tarde, não sei quantos, vou embora, dá cá um abraço. Não devia ter sido isto. É o que é. Se lá vi. Foi sempre meu amigo. Foi uma pessoa que eu sempre olhei nos olhos, uma pessoa que sempre me falou a verdade, uma pessoa que eu falava com ele nas minhas coisas. Na minha vida, como Sérgio Carvalho, pedi-lhe eu lembro de um grande conselho que ele me deu na vida, que curso é que eu ia tirar, pai? Que eu fiz aqui os psicotécnicos e dá-me isto, e o conselho dele foi o que eu segui. Mas pronto, depois de vez em quando íamos almoçar os dois juntos só e falávamos o que é que andas a fazer e tal. Ele não percebia nada o que é que era a minha empresa, internets, comércio eletrónicos e tal, não percebia o que é que aquilo era. Computadores não era uma coisa com ele. Depois lá mais tarde instalei um computador em casa com essas coisas todas, mas tinha curiosidade e o que andas a fazer e pronto. E conversávamos e inevitavelmente também falávamos da situação política, de como é que as coisas estavam, etc. Porque ele continuou a gostar de política, a ver política, e deixou de ser militar, porque não o deixaram. Por vontade dele tinha que continuar a ser militar. Por vontade dele, ele disse-lhe assim, quer dizer, que gostaria de ter continuado a ser militar. Militar e professor. Era isso que ele gostaria de ter sido. De longe. Ele era militar, considera-se militar, sempre seria militar. Quando ele morreu, o primeiro telefonema que eu recebi logo de manhã foi do presidente. A primeira coisa que eu lhe pedi eu não sei onde é que andam as medalhas do meu pai, consegue-me, você é o comandante supremo das Forças Armadas, consegue-me arranjar as medalhas? Está feito. E lá estavam. Vieram-me entregar e consegui pôr as medalhas dele. Ele era militar e ele foi cremado com farda, como ele quereria ser. E ele queria ser militar e professor. Era isso que ele queria ser. E a história desviou para outra. Não o deixaram. Não deixaram. E se o deixassem, ele tinha voltado ao quartel, tinha seguido uma carreira militar,
tinha sido professor, tinha sido um excelente professor, que ele gostava daquela maneira como ele falava. Certamente teria sido era um professor que os alunos gostavam bastante, teria sido um excelente professor. Bem, teria sido feliz e não se teria envolvido em mais nenhumas outras coisas. Não o deixaram, olha. Como é que acompanhou, ou como é que a família acompanhou essa questão das FP 25 de Abril? Não é? Antes ainda da detenção, houve algum tipo de conversa sobre isso? Não, nada. Sobre a forma que nós não sabíamos nada. havia os atentados, não é? Pronto, mas tenho mais uma... O meu pai disse-me isto várias vezes, mas eu tive o cuidado de escrever... Como disse, basicamente, tenho aqui a prisão foi baseada no depoimento dos arrependidos. Talvez um dia os cobardes que se aproveitaram de mim e da minha imagem, nomeadamente para ser amnistiado, sejam homenzinhos e digam a verdade. Bom, o que é que ele me disse? Ele, sim, o projeto global, ele fez o projeto global e havia dentro do projeto global uma área de eventual violência armada se acontecesse uma tomada de poder pela extrema-direita. Sim, havia isso. Que ele nunca executou. E ele, dentro lá da FUP, e não sei quantas vezes em quando desapareciam pessoas, e fulano, o que é que lhe aconteceu e tal? Fulano, olha, deixou de vir aqui, etc e tal. Mais tarde ele veio a saber que fulano tinha passado para as FP 25 e não sei o quê. E ele jurou-me, e eu, quer dizer, pai olhar para os olhos de filho, e juro-me que nunca soube dos atentados, nunca soube. Aliás, houve um primo nosso, Canhiçá, se não me engano, que foi baleado. O pai conhecia-o de Moçambique. É inconcebível, não é que ele possa saber que estas coisas tinham acontecido. E ele sente que realmente foi aproveitado e foi usado. E houve muitas pessoas que usavam a imagem dele e que se punham atrás dele. E isto, ele garante-me que nunca soube dos atentados, das coisas, etc. Viu aparecer aquele movimento, mas também havia as brigadas revolucionárias antes do 25 de Abril, depois todos os partidos depois do 25 de Abril, quer antes, quer depois, tinham as suas forças armadas. O PCP tinha, já não me lembro como é que se chamava. A ARA, sim, a Armação Revolucionária Armada. O PS também teve um braço armado. Todos os partidos tiveram. Portanto, nessa altura, estamos a 50 anos de distância, não tanto, aquilo foi já mais tarde, 40, foi no fundo, foi nos anos 80, assim como tinha havido o LPMDLP fazer atentados até 77, sim, se acontecer uma tomada de poder, as pessoas esquecem-se muito disso, que isto aconteceu na sequência disso, se acontecer uma tomada de poder pela extrema-direita, pode haver. E era isso que ele tinha escrito. Mas havia até descrições, não é, da Procuradora Cândida Almeida, de que ele era um dos encapuzados lá numa reunião, que estava tudo no caderno dele, essa parte da violência escrita pelo punho dele, não é? O programa global, sim, ele diz que foi o que escreveu. Tudo o que tem a ver com as FP 25, ele diz que não. Mas que na verdade foi isso que legitimou a história da acusação da autoria moral, não é? O que legitimou foi os depoimentos dos arrependidos, não é? Mais uma vez que ele diz que eles sejam homenzinhos e que se cheguem à frente. Ele disse-me, olhos nos olhos. Por acaso, ainda há pouco tempo também falei com o Vasco. Há um tempo falei com o Vasco Lourenço sobre o tema. O Vasco Lourenço disse que ele também lhe disse isso, que lhe deu a palavra, mas que nunca tinha tido nada a ver com as FP 25. Vale o que vale. É a palavra dele. Gostava que um dia, documentalmente, ou que mostrassem que as pessoas esquecem-se que nunca houve amnistia sobre os crimes de sangue das FP 25, que nunca foi culpado, que ele foi absolvido dos crimes de sangue das FP 25 e que a amnistia foi sobre o projeto global e basicamente sobre isso. E que a amnistia amnistiou também o MDLP e os operacionais todos, e que aqui falámos do Spínola. O Spínola fez 3 atentados, teve 2 atentados, o 28 de setembro e depois o 11 de março, contra Portugal. Organizou forças para tomarem o país e mais tarde foi indultado tudo e foi nomeado marechal e presidente das ordens honoríficas, etc, etc. E morreu bem e sossegado. Nunca pôs os cotos na prisão. Okay? E o meu pai aconteceu a
sem ser provado nada, sem ser provado em tribunal nada, teve na prisão 5 anos. Ok? Nessa parte, são duas. Eu não sei se o Otelo é menos que o Spínola ou o Spínola é mais que o Otelo. Não sei. Não sei se um é pior do que o outro, não tenho ideia. Mas eu acho que, não sei porquê, há aqui divergências no tratamento que é o que é. Assim como o Jaime Neves chegou a general e as pessoas que estiveram do outro lado e que fizeram o 25 de Abril não chegaram a generais, a não ser que eles estiveram mesmo juntos ao IANES, não é? Portanto, é o que é. Há paralelos entre a figura. O meu pai nunca fez um atentado contra o país, nunca criou forças para tomarem o poder do país. O Spínola fez. Criou partidos e forças para tomarem o poder em Portugal. E tentou arranjar em França, no Brasil, etc., quem lhe fornecesse armas e dinheiro para tomar o poder em Portugal. O meu pai nunca fez isso. Mas o seu pai, de qualquer maneira, estava, vamos dizer, tinha-se distanciado disso que tinha feito nos anos 80, isto é, do projeto Sim. Global, portanto ele achava que isso como já não tinha feito sentido. Esta não é? coisa que ele me disse, isto já no fim da vida, isto foi No fim da vida. esta Sim, coisa sim, que ele me exato. disse, se eu voltasse atrás nunca teria feito. Nunca teria feito isso. Pá, não, é uma coisa que eu nunca teria feito. Pá, mas fez o Pois. projeto Global, teve a FUP, fez essas coisas, e nunca teria feito. Ele achava, nas conversas que eu tive, ele achava que realmente estava a defender a eventualidade do país cair outra vez numa ditadura de direita, nos anos Sim. 80. Temos de lembrar-nos, anos 80, o que é que estava a acontecer, ok? Ele acreditava que estava a defender o país. Ele acreditava que isso poderia acontecer novamente Lembra-se, o MDLP fez atentados até 77, se não me engano. Okay? E há aí um overlap entre ele foi preso em 84, há aí um overlap. Portanto, o que aconteceu é que aquilo foi criado como contra-reação. E foi isto, foi esta... Portanto, era essa a visão que ele tinha. Era a visão que ele tinha, mas de qualquer maneira, no fim, olhando para trás, achou no fim, que ele disse-me não devia ter feito. Não devia ter feito. Não devia ter feito. Ele achava que não devia ter feito. E depois que terá sido implicado e terá sido usado por aqueles que tinham estado com ele. Ele disse-me claramente que se sentiu usado. Pois. Sentiu-se usado. Que usaram a imagem, o papel dele, etc. Usaram-no. Mas ele sempre foi muito... Ele acreditava muito nas pessoas. Sempre que ele chamava alguém, um não militar, camarada, eu ficava com os pelos eriçados. Porque... Ele era como se projetasse no meio civil os princípios de camaradagem do meio militar. Era e não assim. eram. É que eles, muitas das pessoas à volta dele, de todo, não eram camaradas. rodeou-se mal, não é? Eu não gostava de quem o rodeava. E mesmo no funeral dele apareceram lá pessoas que eu... Olá, tudo bem? Bem-vindo. Tchau. As pessoas sabem. Nesse período da prisão, foi visitá-lo? Sim, desculpa lá. Ia visitá-lo? Sim, eu já conduzia, tirei a carta à pressa em 84. Levava a sua mãe? Caxias, exatamente, íamos visitá-lo. Foram 5 Como anos. é que ele viveu esses 5 anos na prisão? Mudaram-no? Mais uma vez tentei convencê-lo a escrever a porcaria de um livro, não fez. O que é que ele fazia? Sei lá o que é que ele fazia. Não sei o que é que ele fazia. Nós íamos ao fim de semana, falámos dele sobre tudo e um pouco, sobre a vida, falámos mais sobre a nossa vida, o que é que estávamos a fazer. Na altura estava no técnico, nesses 5 anos. Depois ele saiu, eu tive uma doença muito grave, eu quando estava no fim do meu curso no técnico, e ele saiu precisamente saiu da prisão precisamente no dia a seguir de eu ter operado. Estava eu no recobro e não sei quanto, direto ao hospital
ter comigo. Portanto, acordou e viu quase. Não, já tinha acordado e pronto, fiquei feliz de ver que ele estava fora, mas até porque estava preocupado com a minha mãe, porque depois não tinha boleias para ir a tomar e não sei o quê, pronto. Mas é o que é. E depois foram os julgamentos, não é? Que também foram uma fase também. Nunca lá fui, mais uma vez. Não foi? Não. Nunca fui. Basicamente eu era o filho do meu pai, não era o filho do hotel. Ok? Eu tinha de separar as coisas. Eu não gostei de ser filho do hotel, já vos disse mais que uma vez. Adorei ser filho do meu pai. Uma pessoa absolutamente fabulosa. Todas as pessoas que o conhecem, gostava com valores, eu herdei deles os valores que tenho, todos, e da minha mãe, claro, também, mas eu não estou à altura dele. Eu acho que eu não tenho a coragem dele. Não tenho a capacidade que ele teve para durante um ano ter o poder do país nas mãos. Não tenho. Mas tentarei ao máximo, na vida que tiver, fazer jus à memória dele, ao homem que ele era. Não ao hotel que as pessoas veem. Eu acho que às vezes passa muito, quer dizer, há aquela velha história que a revolução mata os seus filhos, não é? Pronto, é mais um. E não foi o único. Houve vários. Olhem para o Salgueiro Maia. O que é que lhe aconteceu? Okay? Olhem a coragem do Salgueiro Maia. E as pessoas não sabem a coragem do Salgueiro Maia no norte da Guiné. Quando ele teve de ficar lá sozinho a aguentar não sei quantos tempos já depois da comissão ter acabado. Olhem para um Carlos Matos Gomes. A quantidade de tipos de uma coragem inacreditável, indizível, que ninguém os conhece. Conhecemos uma meia dúzia deles, alguns que dizem coisas que dizem que fizeram e que aconteceram, etc. Mas eles não precisam, porque são pessoas que se olham ao espelho e sentem-se satisfeitos consigo próprios, e é o mais importante, não é? Cada um de nós, eu fiz o meu melhor. Se o meu melhor não foi bom, olha, se eu me arrependi, sim, ele arrependeu-se de algumas coisas e disse-me claramente, mas como sempre, de pai para filho, foi essa que eu vos disse. Eu fui usado, não teria feito algumas coisas, mas com amargura, ele não morreu feliz. Queria só comparar, se possível, muito rapidamente, a relação com o povo, não é? Portanto, durante um período era procurado por toda a gente, acabou de escrever isso, não é? Nos restaurantes, enfim, tudo. Não poderia dar um passo sem as pessoas procurarem o poder. E depois passou para... Era impressionante, havia pessoas que o idolatravam, como se fosse tipo os Beatles. Mas depois, ao longo do tempo, presumo que uma parte disso tenha mantido, mas que também de outra parte das pessoas, se calhar, houve alguma ostracização, ou ele sentiu isso de alguma forma? Contávamos publicamente, nunca vi ninguém ser desagradável com ele. Nunca. E pelo contrário, houve pessoas que de vez em quando nós estávamos publicamente a almoçar fora e não sei quantos, que vinham falar com ele e sempre gostei de si, sempre não sei o que e tal. Portanto, não houve cenas de, sei lá, até mesmo das famílias das vítimas, nunca ninguém os chateou, nunca ninguém procurou, não houve nada dessas histórias. Não. Eu compreendo, por exemplo, eu compreendo perfeitamente a amargura que os filhos das vítimas têm e eles despejarem numa figura que é mais visual, que é do meu pai. Agora, a única coisa que eu posso dizer é, eu como filho, eles conheciam os pais deles, eu conhecia o meu pai. Eu estou aqui a dar-vos o meu testemunho, e é o que é, e vale o que vale. Ponho na posição dessas pessoas e compreendo. Não... O que é que lhes posso dizer? Não é verdade. Eles acreditam que aquilo é verdade. Acreditam que o meu pai esteve por trás. O que é que eu posso dizer? Cada de períodos tão complexos como foram, cada um tem as suas verdades. E essa história é uma história complicada. Gostava que tivesse sido escrita nomeadamente pelo meu pai, a verdade dele, a história dele. Não foi. Agora vamos lá ver se através dos documentos que eu entreguei os historiadores conseguem olhar para aquilo e conseguem começar a tirar dali alguma coisa. Mas o seu pai não foi buscar a ordem, não foi buscar a insígnia da Ordem de Liberdade, não é? Não, mas eu fui.
Mas Eu fui buscar. muitos anos depois, não é? Isto era em 83, creio. Sim, combinou sim. com o Zeca Afonso, não é? Que não iam. Sim, combinou com o Zeca Isto Afonso foi que não assim? iam. Porquê? Porque havia alguém que ele não desconsiderava completamente, não sei quem, que também ia ganhar a Ordem de Liberdade no mesmo dia. Disse, pá, com esse tipo a ganhar a Ordem de Liberdade, para mim a Ordem de Liberdade não vale. Mais tarde, eu disse, pá, eu vou buscar a tua Ordem de Liberdade. Está bem, vai lá. Pronto, e eu... Mas ele não foi consigo. Não foi. Não, porque ele foi desconsiderado e aquilo foi tipo pastel de nata. Olha, toma lá, já. Pá, ele ficou como coronel, não foi promovido. Ele ficou amargurado por isso, pela carreira. Ele gostava de ter. Eu disse várias vezes e volto a dizer: o meu pai era militar. A maior. O que ele gostava de ser militar. Eu disse para ele ser. O meu pai queria primeiro ser ator, queria ir para o Actor Studio em Nova York, fez várias peças em África quando era novo e cantava muito bem, não sei quantos. Há fotografias disso, não é? E era conhecido. Aliás, acho que o Ianes diz qualquer coisa no discurso dele que ele era um ator e às vezes não sabia separar bem a realidade da ficção. O Ianes diz qualquer coisa assim do género no que ele escreveu no funeral, no que ele disse no funeral. Ele falou consigo quando fez aquele clipe com a Julie Sargent, não é? Para precisamente não falava nada comigo, não falava comigo. Então viram isso na televisão e pronto. Não, depois eu tenho vergonha de ver o meu pai fazer aquelas coisas. Mas ele mas tudo teve bem. grande orgulho por isso, não é? De Sim, certa ele forma. gostava, ele queria ser. Perpetuou como ícone, não é? Queria ser ator e queria fazer essas coisas e participou depois em documentários também, em outras coisas. Mas sim, já era tarde aí. Olha, há uma pergunta que eu percebo, se não quiser responder nem tanto explicar, eu vou fazer a mesma, porque isto foi uma polémica pública. Em 2012 saiu uma biografia do Paulo Moura. Sim. E o grande alarido na altura foi o facto de ele ter as duas famílias. Sim. Como é que ele lidou com isto depois, com a revelação pública disto? Isto mudou alguma coisa? Não foi a revelação. O meu pai falou connosco, comigo, com a minha irmã, em casa da minha irmã sobre o tema. Antes de sair? Ou depois? Muito antes. Ele falou-nos sobre o tema. E ele não quis esconder. Para mim foi um choque brutal. A minha irmã já sabia, porque a minha irmã em tempos trabalhou com ele, etc. Minha irmã sabia, ou pelo menos desconfiava fortemente, mas sabia. Minha irmã disse que sabia. Eu não sabia de nada. Quando o meu pai me contou, quando eu sabia que o meu pai amava profundamente a minha mãe e a minha mãe amava profundamente o meu pai, para mim foi um choque que não estava enquadrado nem nos valores que ele mencionou, nem na... mas depois ele explicou o que aquilo aconteceu quando ele estava na prisão e não sei quantos, e que ele acabou por ter uma paixoneta e depois não podia abandonar e teve que abandonar, acabou por abandonar a outra senhora mais tarde. Como diz a minha mãe, felizmente, a minha mãe diz sempre, felizmente ele abandonou-a antes de eu ficar doente, porque assim eu sei que não foi por caridade ou por qualquer coisa. Isso foi para a minha mãe foi a felicidade que ela teve. Mas a vida tem destas ironias. Ele abandonou, deixou de viver portanto, ele estava uns tempos com a minha mãe, tinha esse equilíbrio. Mais uma vez, o meu pai era a favor da liberdade e a moral era a dele. Eu conhecia não sei quantos colegas e militares e tal, tinham amantes conhecidas, públicas, casas montadas. Era uma outra geração. O meu pai nunca escondeu isso. Contou-nos. Eu fiquei muito chocado, fiquei do lado da minha mãe. Perguntei à minha mãe porque é que não se divorciava do meu pai. A minha mãe não divorciou porque eu gosto dele. Amo profundamente, portanto não divorcio. Claro que para ela foi terrível, mas e acabou por resultar. Foi uma das coisas que o meu pai lhe pediu imensa desculpa. E eu ouvi quando ela morreu por isso, mas e foi muito triste, porque a ironia da vida é que quando ele voltou para ela, definitivamente, passado menos de um ano, acho que a minha mãe teve esclerose lateral amniotrófica e depois morreu
porque eles iam voltar a viver e passear e viver a vida e pronto, depois morreu a minha mãe e o meu pai foi-se completamente abaixo. Mas para ele não foi doloroso a divulgação pública disto? Não, Isto para ele foi indiferente. Para ele não era um segredo. É uma cabeça diferente da minha e provavelmente diferente da vossa. O meu pai era a favor da liberdade. Cada um tem a sua vida e atrás da sua porta tem direito a fazer o que acha bem. Se acha que não deve manifestar as coisas, não manifesta. Para mim não me cabe na cabeça. O que ele fez não me cabe na cabeça. Para mim não me cabe na cabeça. Não é? Mas eu sou eu. Cada um de vocês tem a vossa vida. Bateu-se pela liberdade. Eu não tenho nada. Também, se alguém é homossexual ou trissexual, não tem nada a ver com o assunto. Eu também sou da opinião que cada um, desde que não incomode os outros, atrás da porta é livre. Mas aí talvez tenha-se a razão principal seja de facto a geração e a sociedade a que ele pertencia, onde essas situações de facto não eram incomuns. Não eram comuns. Agora parecem-nos estranhas, sobretudo essa conciliar duas vidas familiares, mas que não era estranho numa antiga sociedade onde ele vem. Quer dizer, ele ainda vem dessa antiga sociedade. Não era estranho, portuguesa. mas normalmente escondia-se a amante e a família da amante, etc. O meu pai não escondia. Era a opção dele. Se eu gostava, claro que não. Se quando ele me contou, eu fiquei completamente surpreso. Completamente surpreso. Porque eu, claro, enquanto... E afastei-me, na altura, depois voltei-me, pus-me completamente do lado da minha mãe, cortei um bocadinho com o meu pai, pronto, claro, não, a minha família continua a dar-se e continua, mas a conversa não foi a mesma. Depois mais tarde retomamos e porque aquela coisa, nós quando somos mais novos somos mais rijos, não é? Depois aprendemos que na geração dele aquilo era razoavelmente normal. Eu comecei a contar os amigos deles que tinham amantes, amigos, conhecidos, camaradas, etc. Amantes e casa, e que eles iam lá, não sei quantos, e as outras mulheres sabiam. Pronto, sabia-se, as pessoas falavam entre elas, assim à boca pequena, etc. No caso do meu pai, mais uma vez, não achava que não tinha nada a esconder. É admirável? Se calhar é. Mas ele não se arrependia, não achava que aquilo fosse indefensável. Aliás, o seu pai, com aquele destaque que teve em 74, 75, deve ter sido alvo de todo o tipo de seduções. Não tinha, mas é tempo. De tentações de todo o tipo. Não é? Todo o tipo de tentações, tudo. E a quantidade de senhoras perfumadas que iam lá ao Copcon era mato. Mas e a minha mãe sabia, mas tentações deve ter havido, mas acho que ele não tinha tempo. Não tinha mesmo tempo, tinha a revolução. O tempo que ele tinha era para dormir e pouco mais. E estava uma revolução a acontecer na rua, mas certamente que houve de tudo. Não, e não só sobre ele, imagino, mas o poder atrai, não é? Todos nós sabemos isso. E onde é que havia mais poder do que ali? Pois. Não é? O Vasconcelos também era um tipo razoavelmente ascético. Os outros eram Moisés velhos, o Costa Gomes e o Spínola. No caso do meu pai, eu não gostei de todo. Mais tarde, eu próprio fiquei muito satisfeito, tal como a minha mãe, que ele tivesse voltado a estar só com ela. E felizmente, antes dela ter contraído a doença que a matou. Portanto, isso foi um final, foi um intermédio feliz no final infeliz. De facto, é pena o seu pai não ter feito o livro a seguir à Alvorada em Abril, a contar a história. O Pacheco Pereira diz que o Alvorada em Abril é o melhor livro que foi feito sobre o 25 de Abril. De longe, porque conta as coisas ali ponto a ponto, tudo. E eu gostava que ele tivesse feito o melhor livro sobre o verão quente, pelo menos até a Constituinte. Que ele tivesse escrito até a Constituinte. O que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. 2, 3 volumes, havia tanto para contar. Talvez agora consiga investigar e escrever isso. A partir da documentação que ele deixou. A partir da documentação. Aqueles
os dossiês. Eu, por exemplo, uma das coisas que encontrei lá foi, entre os papéis do meu pai, foi as tais atas da CIA, as reuniões com o Melo Antunes. Olha, que giro, que engraçado, deixa cá ler isso. Tinha lá isso. Tinha várias outras coisas, portanto, são coisas engraçadas de uma pessoa. Andei ali a abrir os dossiês, estive lá umas semanas a apanhar com pó e não sei o quê. Encontrei, para vocês verem, um caixote na cave dos meus pais que estava fechado e tinha lá dentro um saco com jornais comprados quando ele saiu do comando de operações, passou por uma tabacaria, comprou todos os jornais desse dia e estavam ainda no saco que ele comprou. Quando chegou a casa, colocou lá. E estava um busto de Salazar tirado, está lá a dizer de onde é que é. Acho que era da GNR, que está dentro do caixote. Encontrei coisas muito giras, daí isso tudo. Havia lá caixas que estavam lá paradas desde 74. Mas aqueles 10, 12 dossiês sobre o tempo do Copcon, que não foi ele certamente a organizar aqueles papéis, talvez tragam muito desse movimento. Toda a gente escrevia ao seu pai. Toda a gente escrevia. E ia lá. Não só escreviam, mas como iam lá. Toda a gente. Toda a gente do país sabia onde é que estava o poder. Pois. Foi muito interessante e fascinante a conversa. Muito, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado eu, pá. E espero que vocês... o Hotel foi uma figura polémica. É muito difícil não ser polémico com o poder que ele teve. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.